Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. A aula hoje é sobre ondas sonoras, assunto sobre qual o meu sobrinho, Ciro Albuquerque, Ciro Cavalcante, né, entende muito mais do que eu, né, e poderia de repente dar uns pitacos aí. Mas, como se trata de um canal voltado para o vestibular, o basicão que a gente vai discutir aqui vai ser o suficiente para vocês safarem as provas, combinado? Bem, eu fiz aqui um gráfico da pressão do ar quando você tem a propagação de um som. Isso fica muito parecido com quando você tem uma mola e propaga a onda na mola ao longo da mola. Então a mola vai ficar mais encolhida em determinados lugares, né? E vai estar mais escada em outros lugares. Da mesma forma, o som, quando passa no ar, ele causa áreas de maior pressão e de menor pressão, causando esse efeito aí. Por isso, dizemos que o som é uma onda mecânica, porque depende do ar, né? Depende do meio para passar, né? A gente vai ver que pode ser em outros meios também. E é uma onda longitudinal, porque ela vai se propagar ao longo da própria linha de propagação da onda. Bem, ataque do Monet aqui, né? Desenhos maravilhosos, um ouvido, um cachorro, um morcego, porque eu quero falar para vocês que o som ele é audível entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, infrassom, não dá para ouvir. E acima de 20 mil Hz, ultrassom, a gente não consegue, mas os nossos cães e os morcegos conseguem ouvir. O que dá algumas possibilidades, né? A do morcego de dar gritos e o som bater nos objetos e refletir e eles conseguirem saber onde estão obstáculos durante o voo dele, né? Mesmo que o morcego não enxergue maravilhosamente bem, ele consegue ter uma ideia de fazer o plano de voo dele com uma certa habilidade devido a esse efeito, né, do eco do ultrassom. E os cães, eles ouvem também ultrassom, o que dá a possibilidade de treinadores usarem aqueles apitos, que o cara apita, você não ouve nada, mas o cachorro responde porque ele é capaz de ouvir. Bem, outro fato que a gente pode discutir é a velocidade do som, que vai depender no meio. Vamos começar com a água, em torno de 1.500 metros por segundo, no alumínio, em torno de 5.100 metros por segundo, botei valores aproximados, peguei os dados da revista Super Interessante, que eu altamente recomendo, é uma forma que jovens podem aprender ciência de uma maneira agradável. Quanto à propagação do som no ar, ele vai depender das condições atmosféricas, especialmente da temperatura. Já fiz exercícios aí de vestibulares que levavam em consideração de 320 até 350 metros por segundo. Então, 330 metros por segundo é uma velocidade razoável, né? Fazendo com que a cada 3 segundos o som se propague em torno de 1 quilômetro. O que me ajudou a eu ensinar meus filhos, quando eram pequenininhos, a não ter medo de tempestades, né? Porque você vê lá o raio, né? A distância, né? E depois ouve o trovão. Então, você pode calcular a distância do evento ao ver a luz. Aí você começa a contar 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippis. Para cada 3 Mississippis que você contar, 1 quilômetro de distância, né? A gente fala Mississippi para poder dar tempo de 1 segundo. Senão você conta assim, 1, 2, 3. Poxa, isso não são 3 segundos, né? Bem menos. E uma coisa que dá a chance de você compreender a diferença da velocidade da luz para a velocidade do som. No nosso dia a dia, a gente pode dizer que a luz se propaga praticamente de maneira instantânea, né? Você precisa de distâncias astronômicas para poder falar sobre a diferença de que algo que dê para você levar em consideração a velocidade da luz. Agora, a velocidade do som, ela é mensurável e os valores estão aí. Bem, vida que segue, altura, não confundir com intensidade, inclusive, cá entre nós, eu acho um nome mal escolhido a beça, né? A altura tem a ver quando o som é grave ou quando o som é agudo, e mais uma vez o desenhista maravilhoso aí atacando,
Isso aqui é uma tuba, isso aqui é uma flauta doce. Como a tuba ela tem um comprimento grande, ela vai causar um comprimento de onda grande. Como a flauta doce tem um comprimento pequeno, ela vai causar um comprimento de onda também pequeno. Como a velocidade do som, naquelas condições que você está lá na orquestra, elas são constantes. Se você tem um comprimento de onda grande, você vai ter uma frequência pequena e vai fazer um som grave como o da tuba. Se você tem um comprimento de onda pequeno, você vai ter uma frequência grande e vai fazer um som agudo como a da flauta doce. Só para constar, lembrando que eu conheci a minha esposa, na época a minha namorada, cantando num coral, fica aí o registro de que as vozes masculinas são baixo. Conheci um baixo lá, o cara tinha uma voz grave pra caraca, né? Barítono, um exemplo, Nelson Gonçalves, tá? Tenor, a maioria dos cantores são tenores, eu posso falar do pessoal do Roupa Nova, os próprios Beatles, né? O Paul McCartney e o Lennon eram tenores, tem uns tenores famosos aí, Andrea Botticelli, o Ido Pavarotti, nossa, que voz maravilhosa, né? As vozes femininas, contralto, a voz mais grave, né, feminina, como por exemplo a Angela Rorô, um contralto, meio soprano é uma voz intermediária e soprano é uma voz aguda, né? Então, como por exemplo da Gal Costa, TT Espíndola. Bem, isso dito, outra coisa que faz a gente distinguir o som é o timbre. Bem, digamos que você tem uma nota que seja assim, ela no piano vai ter um pouco de vibrato, no violino vai ter muito mais. Então, o timbre, a minha professora de música, né, podia ter aprendido um pouco mais com ela, da 7ª série na escola Baden-Powell, falava que o timbre era a cor do som. E é o que faz com que você distinga a voz de uma pessoa e da outra e assim por diante. É por isso que eu tenho essa voz chinfrinha aí que vocês têm que aturar para assistir minhas aulas. Agora sim, intensidade. A intensidade do som é a quantidade de energia dividido pelo tempo, dividido pela área pela qual ela vai passar. Como energia por tempo é potência, você também pode pensar em termos de potência dividido por área, por isso que a unidade vai ser watts por metro quadrado. Tranquilaço? E eu deixei marcado aqui essas duas intensidades, que são as extremas, né? Aqui é o limite audível, menos do que isso a gente não consegue perceber o som. E aqui é uma intensidade muito grande que pode causar até dor, né? Então, como, repara, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a 0, poxa, se você fosse fazer uma escala normal aí, seria dificílimo você quantificar, ia ter que ficar usando potência de 10 vezes da vida. Então, se decidiu por uma escala logarítmica, Bells, que é o logaritmo da intensidade que você está calculando dividido pela intensidade limite, né, que é essa aqui, 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Só que a gente vai usar normalmente 1/10 de Bell ou 1 decibel. Bem, então vamos fazer um exercício para consolidar esse assunto aí. Eu tenho uma turbina de avião que em um determinado lugar está causando uma potência por área, né, de 10 watts por metro quadrado, sendo que o limiar mínimo é de 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Então, se eu quiser isso aí em Bells, como é que vai ficar? Bem, em Bells eu vou ter que é o logaritmo da potência que você tem, 10, dividido por 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, eu não coloquei aqui, mas se é log na base 10. Da mesma forma, se fosse ln, é o log na base e. Bem, como é que a gente vai fazer? Repete a base, subtrai os expoentes, então vai dar 10, 1 menos 12, é 1 mais 12, então 13. Logaritmo, né? Vamos lembrar, a potência cai multiplicando para cá, então vai dar 13 log de 10 na base 10, mas isso aqui a gente sabe que é 1. Então vai dar 1 vezes 13, 13 Bells. Está respondido aqui para Bells. Bem, decibels eu teria que multiplicar por 10 para ter a resposta, ou 130
decibéis. Gente, dá para ficar surdo. E, como eu prometi para vocês, vamos falar um pouquinho sobre a questão da poluição sonora? Pessoal, nós estamos criando uma geração de surdos, né? Ouvindo música alta, usando headphone em altíssima intensidade, e não dá para fazer bem, não dá para fazer bem. O tipo de música que a gente ouve também, com intensidade máxima o tempo todo, o trânsito, e a gente acredita que é necessário que as pessoas usem o som de uma maneira mais coerente, evitando essa barulheira aí que tanto pode causar danos à audição, como, vamos lá, né, como diria a minha mãe, danos ao juízo, né, não pode fazer muito bem. E da mesma forma que as pessoas têm o direito de se divertir, ouvir a música que bem entendem, quem mora perto tem o direito de que os locais tenham isolamento acústico para poder viver em paz, né? Mas isso é um pitaco, já estou filosofando demais, e fica, como sempre, aquele abraço.